E isso é preciso compreender que nós temos, é como o futebol. Toda a gente tem opinião, toda a gente entende de comunicação, toda a gente entende de fazer política e aquele cargo que o presidente João Lourenço exerce, toda a gente acha que entende. Do ponto de vista da comunicação, e eu não sou membro dessa equipa, talvez tenham sido cumpridos os objetivos por discurso assim, feito desta forma. Com o quê? O Paquis contou 2 horas e 16 minutos. 16 minutos, sim, sim. Pois, até o tempo do discurso é um elemento estratégico, para se cumprir um objetivo estratégico. Eu não sei, eu não sou membro da equipa, mas eu acredito que as pessoas que assessoram o presidente João Lourenço não são estúpidas. Têm um objetivo que procuraram também atingir com a forma como foi concebido o discurso. Eu não sou do tipo que... Albino Paquis diz que o Presidente da República foi muito detalhista. Sim, por isso é que eu disse que terá cumprido um objetivo de comunicação e também de política em relação a este momento. Como é? Quando uma expressão em um mundo... Se nós formos ver os discursos, as mensagens do Presidente da República sobre o Estado da Nação, pelo menos nos últimos 3 anos, há uma questão que é repetida, ou que se repete, o tempo. E o Albino Paquis talvez... É longo. Exatamente. É longo. Tem sido longo. Talvez daqui a uns anos vamos estudar as alocuções do Presidente João Lourenço durante o seu consulado como tendo sido alguém que falava de forma pausada, mais longa. Sim, mas agora, foi cumprido um objetivo, de certeza absoluta. Isto foi, não, mas a minha ideia, a ideia que eu quero passar aqui, no fundo, há uma expressão, um adágio em mundo que diz ou seja, numa aldeia quando morre um elefante, a conversa é o elefante. Pois, eu não estou a dizer que o Presidente esteve mal ou bem, não estou a fazer essa classificação de valores, não. Estou a dizer, ou seja, neste momento o que preocupa os angolanos é a fome e a subida do nível de vida. Esta é a grande questão. Pois, pronto, o Presidente apresentou no seu discurso aquilo que está a fazer. E é preciso nós dizermos, e eu não tive pressa de fazer nenhuma análise sobre o discurso do Presidente, porque a gente depois voltou a ler, eu voltei a ler as 150 páginas. De facto, há coisas que o Presidente está a fazer. É prático. É bonito. Sim. Olha, se o corpo de letra fosse, por exemplo, 12, não seriam 150 páginas. Sim, eu sei. Portanto, estar aqui a realçar o número de páginas não é relevante para esse tipo de abordagem. Não, mas para mim parece interessante. Mas deixa-me só um bocadinho. Deixa-me só terminar isto. A comunicação tem os seus truques. Pois, você estudou isso, mas deixa-me só terminar aqui essa abordagem que é rápida. Por isso, não esperes, não julgues a fala do Presidente pelo teu próprio entendimento, pura e simplesmente. Não faça isso. Não, cara, eu o que estou a dizer neste momento o que preocupa os angolanos é a questão da cesta básica. Isto é fundamental. Sim, é verdade. Eu acho que aqui o Presidente devia ter sido mais empático e dizer, olha, nós estamos a fazer isto e aquilo. Sim. Mas há uma coisa que a mim chamou a atenção, lá para o fim do discurso, quando o Presidente diz assim, e o Presidente foi, de alguma forma... Mas ele sublinha que está disponível para trabalhar com vista à redução do IVA sobre os produtos... Pois, mas Amílcar, o Presidente passou como o gato pelas brasas, passou a correr, que esse era o assunto. Portanto, a bola está com o Presidente. Sim, o Presidente passou a correr. Mas achei uma coisa interessante, que lá no fim do discurso o Presidente diz eu jurei cumprir a Constituição e vou continuar a fazê-lo até ao fim do meu mandato. Isto parece não ser importante, mas na minha visão foi das coisas fundamentais, uma das coisas fundamentais que apareceu no discurso do Presidente. Porque isto foi fundamental. Sim. Porquê? Porque fica-se com a sensação, e hoje há uma crítica social que de alguma forma passa a ideia de que o Presidente descomprometeu-se com o país. Não é. Ele diz, não, eu comprometo-me a cumprir, portanto, o meu mandato até no final, até 2027. Isto a mim deu algum alívio, no sentido de que nós, da sociedade civil e outros, poderemos continuar a ter esse diálogo com o Presidente porque ele continua comprometido. Mas, Albino Paquis, eu não vejo... Não me leves a mal, esta é a minha visão. Claro que não, Albino Paquis. Eu entendo o pronunciamento do Presidente, esta deixa, mais como uma reação, porque também tem esse direito, a um evento que ocorreu 2 dias antes. Portanto,
No fundo, o Presidente também tem o direito de dizer, olha, eu estou aqui para ficar até aquilo que a lei me permite, a Constituição me permite ficar, né? Como o Presidente da República, como o mais alto magistrado da nação. E foi o que fez. A narrativa do Presidente sobre a implementação das autarquias? Bom, esta é uma situação que o Presidente não fez pela primeira vez. O Presidente já pelo menos 2 vezes se referiu ao processo autárquico de implementação de instituições autárquicas como um problema que estava só já nas mãos dos deputados, porque falta uma lei que precisa de ser aprovada. Não é necessário que seja aprovada por unanimidade, mas a bancada parlamentar do MPLA faz questão que isso seja aprovado por unanimidade. Portanto, o Presidente da República apenas repetiu algo que tem dito, tem insistido, e caberá, de certo modo, aos deputados. Tem dito pelo grupo parlamentar do MPLA. Diga. Tem sido dito pelo grupo parlamentar. Não. Pelo Presidente da República já foi dito, sim, essa é a 3ª vez, pelo menos, em que se refere ao problema, à questão das autarquias em Angola, como sendo uma questão que está, neste momento, no campo de ação, de atuação dos deputados. Relativamente às autarquias, eu penso que o Presidente aqui, enquanto Presidente da República, enquanto Presidente do MPLA, mesmo sem interferência, tem que ser mais conciso e preciso, no sentido de que esta foi a bandeira do Presidente João Lourenço. Portanto, nós já devíamos ter autarquias em 2020 e, embora, de facto, agora ouvi, eu na sexta-feira também assisti a entrevista com o Amílcar Deu, o Dr. Paula, é uma pessoa que eu conheço, e que fala de facto da questão das finanças das autarquias. Era importante que o Presidente realmente fosse mais incisivo. Ele prometeu na sua campanha de 2017 as autarquias, porque as autarquias são fundamentais, Amílcar. Mesmo que a gente entenda que as autarquias não resolvem todos os problemas, a grande verdade é que, havendo autarquias, seja lá onde forem feitas, as pessoas, elas próprias, poderão decidir de alguma forma a sua vida. Isto é fundamental para as pessoas. E depois, eu tenho dito algo, e vale a pena repetir aqui, Amílcar, havendo as autarquias, o próprio, preciso dizer isso, o Amílcar não pergunta isso, mas vou dizer, o MPLA vai tirar o peso das suas costas, que dura 48 anos, porque vai dividir o poder. Então ali vai-se perceber quais são aqueles partidos políticos ou particulares que, se propondo, portanto, a concorrer às autarquias, são ou não capazes de governar as localidades. Você ia perder o poder com a implementação das autarquias? Existe um problema, sabe? É um problema. Na minha visão, este é um problema. Por exemplo, nós temos localidades como o Quilamba, onde eu vivo. O Quilamba tem um administrador que conversa com todo mundo, praticamente está a fazer autarquias ali. Por que razão é que nós não implementamos já as autarquias e assim faz-se a experiência? Porque depois a ideia que fica é que não, o MPLA não quer de facto fazer as autarquias porque assim pode perder o poder. Mas ninguém governa sozinho, esse é o problema, na minha visão. Na minha visão, e está estudado isto na história, Amílcar, onde existem autarquias, há, como diz também o ditado popular, há a divisão do mal pelas aldeias, e depois o povo que escolha. E não é melhor dividir o bem pelas aldeias? Não, aqui na verdade é o mal porque os recursos são sempre escassos. Os recursos, Amílcar, são sempre escassos. E quando o indivíduo, portanto, um partido político tem a governação de todo o território nacional, não tem a possibilidade, inclusive, de comparação com os outros. Você compara com o quê? Para comparar, tem que ter a banana e a maçã. Eu não posso comparar a banana com a banana. Não posso. Tem que dizer, não, tenho aqui este partido, tenho aquele outro. Aquele fez melhor, este fez melhor, e é assim que se faz. De contrário, nós não vamos conseguir. E essa é a bandeira do Presidente. Olha, Amílcar, estamos em 2023. Estamos em outubro. E nós vamos cobrar, eu pelo menos vou cobrar ao Presidente da República em 2026, se ele não fizer as autarquias. Escrever uma carta pública mesmo para o Presidente. Por favor, implemente as autarquias. Amílcar, essa é uma nota que eu queria deixar aqui ao Albino Paquice. Eu faço diretamente já agora. Não espero para 2026, pode acontecer antes e isso vai surpreender de certeza. Mas pronto, o Albino Paquice chamou a atenção aqui, falou aqui de dividir o poder. A questão não está em dividir o poder, acho que talvez seja só o termo que é utilizado. As pessoas exercem o poder de forma plena. Isso tem que ser uma questão clara. Nós, quando se exerce o poder, não se divide. Não se divide o poder. E mesmo quando há autarquias, porque as autarquias têm as suas próprias características, né? População e território, o poder é exercido de forma plena.
quando fala em dividir o poder, talvez esteja a se referir a existirem outras forças políticas a exercerem poderes em determinados territórios. Faz com que nos esqueçamos que o grande problema que esteve aqui e que emperrou talvez o processo de implementação das autarquias, talvez seja a questão, um termo, que se faríamos autarquias em todos os territórios, Inframunicipais, supramunicipais. em todos os municípios ou não. Sim. A verdade é essa, e o processo emperrou aí. A UNITA entende que devem ser feitos atos eleitorais autárquicos, implementadas as instituições autárquicas em todos os municípios. Parece que o entendimento do MPLA, que propôs a lei, não é este. Então eu acho que devemos ser capazes. Mas há uma questão que nós temos de ser capazes de ver isto. Há uma vontade. Há uma vontade que tem que ser executada. Doutor Albino Paquice, nós temos de ser capazes de alterar. Nós estamos a falar, vê que nós estamos a falar a mesma coisa, mas não me quer deixar falar. Nós temos de ser capazes de ultrapassar isso. O UNITA e MPLA, a nível da Assembleia Nacional, ultrapassar isso. Já não é a primeira vez que o Presidente da República chama atenção a isso. Custa alguma coisa os deputados sentarem-se e darem uma solução a esse processo? Eu acho que não custa. Devíamos ser capazes de incentivar isso todos e olhar agora para os deputados. Olha, o Presidente da República já disse que são vocês. Resolvam lá isso.